A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Denis Pereira Oficial para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. É uma alegria recebê-los aqui semanalmente, pastores, professores, superintendentes, dirigentes e todos os que amam a Palavra de Deus, a Escola Dominical, para juntos prepararmos estas aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Ao longo da aula vamos fazendo algumas perguntas. Fique conosco até o final. No final da aula tem a dica do professor. Está imperdível esse quadro aqui e você não pode perder. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, tem as nossas viagens. Eu vou ver se eu consigo colocar as imagens deste último final de semana. Estivemos na cidade de São Carlos, lá no Araci 3, ministrando a palavra de Deus ao Conjunto Ágape e aquela linda congregação pastoreada pelo pastor Emerson. Faço menção aqui dos líderes Felipe, Flávio e Bruno que nos receberam. Que alegria foi estar com estes jovens este final de semana. E no último domingo ministramos à noite na congregação aqui em Hortolândia do Santa Clara 2, no culto de família, tá certo? Ali com o pastor Michel. Então acompanhe-nos, na descrição dos vídeos tem um link para grupos de professores no WhatsApp, temos 6 grupos de professores e em breve estarei lançando o treinamento para vocês. Transforme suas aulas, 10 ou 12 aulas práticas para você assistir às aulas, fazer anotações e aplicar na sua sala de aula e já perceber a sua aula sendo transformada e os seus alunos sentindo o impacto dessa transformação também, tá certo? Então pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Lembrando que tem um QR Code que aparece aí de vez em quando na tela. Ajude-nos nos nossos projetos. Por exemplo, Fala de Não Podcast, a nossa nova caneca chegou. Eu vou conseguir ver se eu consigo encaminhar para os irmãos para ver se fica viável, mas ela chegou. Aqui tem o QR Code, a pessoa lê com a câmera do celular e acessa a playlist ou no Spotify ou no YouTube. Então ajude-nos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí e contribua com o nosso trabalho. Muito bem, chegando aqui com a lição 5, na classe dos pré-adolescentes, que vai falar sobre as ordenanças para a igreja. Se é ordenança, é ordem para ser obedecida. A não obediência a estas ordenanças é desobediência e quanto mais praticada, rebeldia, ok? Ou seja, leva ao afastamento. As ordenanças não é para salvar, mas é para os salvos. Logo, os salvos não se recusam a participar das ordenanças. São ordenanças, tá? Muito bem. Hoje nós vamos falar das ordenanças de Cristo para a sua igreja. O texto base para essa lição está em 1 Coríntios 11, do 23 ao 29, que é a nossa leitura mensal ali da ceia. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Seguidores aqui são discípulos, Mateus 28 e 19. Tá? Então, nós vamos aprender nesta lição sobre as ordenanças de Cristo para a sua igreja. Quais elas são, certo? E por que nós devemos cumprir estas ordenanças, certo? E nós vamos, então, olhar aqui as 2 ordenanças de Cristo para a igreja. Novamente, não salva, mas é para os salvos. Se recusar a participar destas ordenanças, ou não entendeu nada da salvação, ou não teve um bom discipulado, ou está fazendo de forma proposital, não é? Está se recusando, não é? E, portanto, entrando pelo caminho da desobediência, tá? Então vamos lá. Por que devo me batizar? 20, 30 anos atrás, a pessoa aceitava Jesus e o batismo era algo natural. Hoje existe muito questionamento sobre o batismo, tá? Então, tópico 1, por que devo me batizar? O batismo foi uma
ordem deixada por Jesus antes de subir ao céu. Então, primeiro, por que eu devo me batizar? Porque é uma ordem. Ponto. É uma ordem. Como vivemos em uma sociedade, não é apenas os adolescentes, os jovens, não. Como vivemos em uma sociedade que luta contra tudo que é autoridade, então muitas vezes as pessoas têm dificuldades em obedecer ordens, inclusive as ordens bíblicas, as ordens de Cristo, tá? Por isso que nós andamos na contramão do mundo. O mundo se rebela contra toda autoridade, contra toda ordem. E aí que tá, seguir a Cristo, a primeira coisa é render-se à sua vontade, ao seu querer, ao seu senhorio. Bom, então por que eu devo me batizar? Então, primeiro porque é uma ordem. Agora vamos ver aí a sua importância. A palavra batismo vem do grego batismo, que significa mergulho, imersão. No batismo cristão, realizado em águas, mergulhamos todo o corpo em águas batismais apenas uma vez na vida. Tá? Então o que é o batismo? É o testemunho público da nossa fé, do nosso arrependimento e que aceitamos a fé e experimentamos o novo nascimento em Cristo. Ele é o símbolo da nossa união com Jesus. É a demonstração pública da nossa decisão de servir a Deus e obedecer a sua palavra. Tá? Eu resumo o batismo com o Espírito Santo nesse ponto aqui. Ó, o batismo é isso aqui. Por quê? Porque experimentar o novo nascimento, isso depende muito do discipulado que foi aplicado e também da entrega da pessoa. Ou seja, o novo nascimento, ele é um processo gradual. Tem pessoas que dentro do período de discipulado ali, 3 meses, 6 meses, ali na escola dominical, ok, tem pessoas que vão levar muito mais tempo. Então eu diria o seguinte, que o que é o batismo em águas? Símbolo da nossa união com Jesus. Ó, essa aliança aqui, ó, símbolo da minha união com a minha mulher. Não é ela que faz essa união acontecer, mas ela é símbolo da união. Ela é símbolo da minha decisão. Eu não sou fiel à minha esposa porque carrego a aliança, mas carrego a aliança porque sou fiel a ela. Ok? Então, ó, símbolo da união com Jesus. Ok? Símbolo que a pessoa aceitou Jesus. Símbolo que a pessoa creu em Jesus. É uma demonstração pública da nossa decisão de servir a Deus e obedecer a palavra. Decisão de servir e de obedecer a sua palavra. Achei fantástico essa parte aqui, vale a pena. Eu, se fosse você, escrever bem grandão e colocava lá na sala. Tá? Então o batismo é isso aqui. Tá? O batismo, quando descemos as águas, estamos confessando diante de todos os presentes que recebemos Jesus em nossa vida, que nos arrependemos de nossos pecados. Tá? Sabemos que o batismo não garante que a pessoa está salva. A salvação é pela fé. O batismo é a confissão. Ah, isso aqui é demais. O batismo é a confissão diante dos homens que aceitamos a fé. É isso que é o batismo. É uma confissão pública de fé. Ok? Como podemos dizer? A expressão do amor de Cristo, ela foi visível. Ela foi manifesta. Tá? Então, o relacionamento, ele é para ser manifesto. Todo mundo deve saber. Tá? E é isso que é o batismo. É uma declaração pública de fé. Nós devemos nos batizar porque temos como exemplo Jesus. Jesus não precisava passar pelo batismo, afinal ele não tinha pecado, mas ele fez questão de ser batizado para servir de exemplo aos seus seguidores, tá? Para que ele pudesse servir de exemplo. Isso mostra a importância do batismo para a vida cristã. Tá? Isso mostra a importância do batismo para a vida cristã. Então, vamos lá. O batismo não salva, mas todo salvo deseja se batizar. Para quê? Para obedecer o seu Senhor. O batismo, vamos dizer assim, que é a primeira demonstração de que a pessoa de fato quer seguir a Jesus. Quem se recusa ao batismo está se recusando à sua ordem mais básica de todas. Tá? Então, cuidado. Fala aí com seus pré-adolescentes e tal. E batismo pela fé.
Batismo não santifica, batismo não é para os perfeitos, é para os imperfeitos, mas que querem confessar publicamente a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e estão decididos a viver para Ele, amá-lo por todas as suas vidas. O batismo, tópico 2, é um dever. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? E passa nesse QR Code aí, irmão. Aponta a câmera do seu celular e contribua com o nosso canal, com a nossa programação. Esse canal tem ajudado você, tem abençoado a sua vida, então contribua com o nosso canal. Ó, o batismo é um dever. Diferentemente do que muitos dizem, o batismo não se trata de uma escolha, e sim de uma ordenança. Um mandamento que deve ser cumprido pelos seguidores de Jesus. Anotou aí? O batismo não é uma escolha, é uma ordenança. E se a pessoa quer seguir Jesus e a primeira ordenança ela já se recusa, começou a seguir errado. Tá? Muito bem. O batismo não limpa pecados. Não, é o sangue de Jesus que limpa pecados. Viu? O batismo não é para quem não tem mais nenhum tipo de pecado. O batismo é para quem se arrepende. É para quem reconhece que precisa do Salvador e que se entrega ao Salvador, tá? Batismo não é para perfeitos, mas para imperfeitos que estão se rendendo ao perfeito para ser aperfeiçoados todos os dias, tá? Muito bem. O batismo, portanto, ele é uma ordenança. Jesus deixou muito claro isso após a sua ressurreição, tá? Então, todos os crentes em Cristo, eles devem se batizar. A obediência às ordenanças nos permitirá uma vida espiritual saudável e frutífera. Qual a importância de obedecer? A obediência à palavra de Deus nos leva a colhermos bênçãos sem medidas e a experimentarmos uma vida espiritual saudável e bem edificada, tá? Então assim, eu até quero abrir um parênteses aqui para colocar aqui uma observação e dizer aos irmãos qual é a sua opinião sobre isso. Mas, por exemplo, esses dias, uma adolescente, ela me procurou dizendo o seguinte: quando eu fui batizada, eu não tinha muita consciência do que eu estava fazendo, eu me senti meio que forçada a me batizar ali pelo contexto da igreja, e eu queria me batizar de novo agora que eu tenho mais consciência, agora que eu sei um pouco mais. Então, é como se para ela aquele batismo não tivesse valido. E aí, o que a gente faz? Então, a grande questão em relação à idade, em relação à decisão do batismo, é o discipulado precisa levar a pessoa a uma decisão pessoal. O problema é que quanto menos idade se tem, mais a pessoa se deixa levar por atitude dos outros, né? Então, pode batizar, sei lá, a partir dos 12, não sei, a partir de quantos anos batiza na sua igreja? Pode batizar a partir dos 12? Legal. Mas esses pré-adolescentes, entrando ali na adolescência, precisam ser discipulados para entenderem o que é o batismo de fato. Para não acontecer o efeito manada. Nós temos aqui 12 adolescentes para batizar, 12 pré-adolescentes para se batizar. E um está se batizando porque o outro vai se batizar, né? Então, o discipulado que antecede o batismo deve levar a pessoa a ter consciência do que é o batismo. E podemos ajudá-la a decidir, mas a decisão é pessoal. Ela precisa, porque aí lá na frente ela vai olhar para trás e vai dizer: eu decidi, eu escolhi que fosse desta forma. Então, quando nós nos batizamos, estamos cumprindo o papel como igreja e preservando nossa comunhão com Deus, tá? Então, o batismo deve ser pela fé
e não para cumprir uma obrigação. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem escolher como servir a Deus ou selecionar na Bíblia o que vão obedecer. Nesse contexto é importante que saibamos que a obediência integral aos princípios bíblicos nos proporcionará uma vida plena com Deus. O amor de Deus por nós é integral. Nossa obediência à sua palavra também deve ser integral. Por isso, para aqueles que aceitam a Jesus pela fé, o batismo é uma alegria, porque trata-se de mais um passo fundamental na sua vida espiritual, certo? Então o batismo não é um peso. Mas o batismo é para quem tem compromisso com Deus. O compromisso já foi assumido na aceitação. Aproveito aqui uma experiência que eu tive este final de semana ministrando em um acampamento. E que tinha muitos pré-adolescentes, adolescentes, né? Essa turma abençoada aí. E eu perguntei se tinha alguém afastado da igreja. Ninguém se apresentou. Tem alguém incrédulo? Tinha um jovem, viu uma certa resistência, preferi não constranger. Aí eu perguntei, quantos aqui, tinha aproximadamente uns 120. Falei, quantos aqui não têm certeza da sua salvação? E aí, mais da metade levantou a mão. Eu continuei ali pregando, e aí, movido pelo Espírito Santo, foi uma experiência muito bonita, muito marcante para mim. Eu chamei todos eles para frente, disse, vem para cá, vem aqui, todos que falaram que não têm certeza da salvação, vem para cá. Aqui, ó, eles se sentaram todos ali na frente, eu me abaixei para conversar com eles. Eu gosto de acampamento por isso, é bem informal. E eu perguntei para eles, por que você não tem certeza da sua salvação? E a maioria disse a mesma coisa. Porque eu sou muito inconstante, porque eu erro sempre. Essas foram as duas perguntas que eles me deram, a maioria deles. Então, quando eu estou falando aqui de discipulado, eu estou falando disso. Eu parei para conversar com eles e falei, você erra muito? Prazer, meu nome é Denis. Você é inconstante? Prazer, eu sou o Denis. Porque é preciso quebrar essa ideia de que nós que estamos liderando, de que nós que estamos pregando, sabe, a gente está num nível que na verdade não é bem assim, né? Então, o discipulado, ele produz isso. Ele produz essa consciência na pessoa, que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. Só que discipulado é pegar na mão. Discipulado é caminhar junto. E essa geração, mais do que nunca, precisa de gente para caminhar do lado dela. Senão, ela se perde. Tá? Então, é muito importante isso. Isso é fruto, às vezes, o quê? De uma incompreensão. Se a pessoa se batiza sem compreender o que é o batismo, ela começa a achar, quando peca, que ela já não está mais na comunhão. E aí ela já começa a não tratar, ela começa a sentir culpa. Quando na realidade, ela começa a fugir quando é para se aproximar. Mas eu errou, aproxima. Eu uso a metáfora da roupa suja. Roupa suja, o lugar é na máquina. Crente sujo, o lugar é na igreja, ouvindo a palavra, sendo alimentado e sendo discipulado. Então eu concluo essa parte aqui para dizer o seguinte, vocês que lideram pré-adolescentes, adolescentes jovens, gente, o discipulado tem que ser contínuo. Ele não pode ser só para a pessoa se batizar, ele tem que ter um acompanhamento. Tem gente que está batizado, 13, 14 anos, faz 6 meses que não toma ceia, e o líder não sabe, o líder não viu. Aí você acaba deixando eles à mercê dos próprios pensamentos bagunçados. Então é preciso acompanhar, é preciso estar junto, certo? Para que eles possam caminhar essa trajetória, né? 12, 13 anos é muito novinho ainda. Tem muita coisa para decidir, né? É uma explosão de sentimentos, de emoções. Então, é uma idade legal, mas precisa de um acompanhamento. Senão, não tem estrutura para permanecer quando as adversidades vêm por aí, tá bom? Muito bem. Tópico 3, tá? Que vai falar da ceia do Senhor. Você já se inscreveu no canal?
Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é muito importante para nós. Isso! Inscreva-se aí, crente. Inscreva-se. Muito bem. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento muito importante para a construção da nossa comunhão com Deus e com nossos irmãos. Então, a primeira ordenança, batismo. Segunda ordenança, ceia. Tá? Cuidado, que tem uma turminha aí que chegou na igreja agora e está querendo questionar tudo. Estão querendo pegar 2000 anos de história da igreja e querendo questionar tudo. Né? Cuidado. Eu vou gravar um vídeo, inclusive, com 8 passos de esfriamento na fé, que vai ser muito importante essa juventude toda assistir aí para identificar e correr atrás do prejuízo. Tá? Então a ceia do Senhor é uma ordenança. Trata da nossa identidade, intimidade e relacionamento com Deus, nos relacionando com os irmãos. Tá? Então, ao realizar a Páscoa com seus discípulos, Jesus deixou o exemplo de como a Santa Ceia deveria ser ministrada, quais são os elementos utilizados e explicou o que essa cerimônia representa. Inclusive, eu já vou falar. A ceia é um memorial, um momento que relembramos e refletimos sobre o sacrifício de Jesus por nós sobre a cruz. É também um momento de gratidão pela salvação alcançada mediante a fé. Tá? Então a ceia é um memorial que nos lembra o quanto custou o perdão dos nossos pecados. E a ceia também ela é uma celebração. Então o assunto da ceia é reflexão sobre o preço pago pelos nossos pecados. Essa reflexão deve nos levar à confissão de pecados, a arrependimento e celebração pela ressurreição de Cristo. Tá? Agora, que interessante. Os elementos da ceia já estão... Não tem outro, é aquilo. O pão representa o corpo e o suco, o extrato ali de uva, ele representa o sangue de Cristo. Que não passam pela transubstanciação, que é a ideia de que eles se tornam literalmente o sangue e a carne. Não, tá? Isso é simbólico. Deus trabalha com simbolismos. Mas vale lembrar que estes símbolos, eles simbolizam fatos. Jesus Cristo entregou-se à morte. Seu corpo foi moído por nós e seu sangue derramado para perdão de nossos pecados. E eu concluo com essa parte aqui muito interessante, que é: quem pode participar da ceia do Senhor? Olha que interessante. Quem pode participar da ceia do Senhor? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, e acredito que muitos professores e pastores vão se identificar comigo nisso. Se você que está assistindo não se identifica, porque chegou na igreja mais recentemente, mas pergunte aí na sua igreja. Tem muita gente que vai lembrar. Eu sou de um tempo que o culto de doutrina, tá? Chamado culto de doutrina, era um culto mais temido da igreja, né? Porque a gente já sabia que o pastor ia descascar o abacaxi em nós. Era o culto que alguém, se tivesse alguém para disciplinado, era no culto de doutrina. Pra você ter uma ideia, que a porta central do templo ficava fechada. Só abria a lateral. O culto começava às 7, das 7 às 8 oração. Das 8 às 9, palavra e escajadada nos crentes. Quando alguém era disciplinado diante de toda a igreja. Não era no gabinete, não. Era diante de toda a igreja. Só que tem um detalhe. Ficava expondo as pessoas. Só que aquilo morria ali. Não tinha internet. Aquilo morria ali. A gente se tratava ali. Quando a pessoa ia voltar em comunhão, era ali. Ou no culto de doutrina, ou no culto de ceia do Senhor. Era lá. O culto da ceia, mesma coisa. Porta central fechada, porta lateral aberta. Teve um tempo que
no culto de ceia, por exemplo, só entrava, algumas igrejas só quem estava em comunhão, ou só quem era membro da igreja. Então, tipo, estava disciplinado, tudo bem, mas era membro, entrava. Certo? As coisas foram, sabe, evoluindo. E hoje, as portas da igreja são fechadas. O culto de doutrina e o culto de ceia se tornou um culto público. E talvez porque se tornou um culto público, portas abertas, alguns assuntos não são falados. Porque existem assuntos que é para ser tratado entre irmãos. É para a igreja, não é? O culto de doutrina não é uma pregação evangelística, é um ensino, é uma exortação. Cajado, isso é o culto de doutrina, o culto de ensino da igreja. Não é? E aí é pregação mesmo. Contra pecado, confronto, estilo de vida carnal, tal. Mas se a porta está aberta, todo mundo pode entrar. Como é que faz? Mas eu concluo dizendo o seguinte. Nós congregamos uma igreja séria. E uma das coisas porque eu falo isso é porque pode falar o que quiser da Assembleia de Deus, mas até onde eu sei. Na Assembleia de Deus nós continuamos dizendo, a ceia é para os membros da igreja que estão em comunhão com o corpo de Cristo. Traduzindo, na Assembleia de Deus, eu posso falar da minha. Ceia não é para qualquer um. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo igrejas entregando ceia para qualquer um. Se é membro, não é membro, se está em comunhão, entrega a ceia, pega a ceia aí. O que é interessante é que em João 6, não são todos que se sentam à mesa com Jesus. E mesmo no ato da ceia, em todos os episódios, nós não vemos a multidão participando da ceia. Nós vemos os discípulos de Jesus. Porque ceia é para quem é discípulo. Ceia não é para qualquer um. Ceia não é para criança, ceia não é para desviado. Até porque, se você dá ceia para qualquer pessoa, que compromisso ela terá com a igreja? Que compromisso ela terá consigo mesma e com a palavra de Deus de mudar de vida? Que compromisso, que diferença há se a pessoa pode tomar ceia vivendo qualquer estilo de vida? Pecados morais, pecados sexuais, toma ceia. Ceia é para os filhos, ceia é para os discípulos. Não significa que os discípulos não têm pecado, significa que ceia é para os que estão na mesa, ceia é para quem caminha junto. Ceia é para quem entregou de fato sua vida a Cristo. Ceia é para quem caminha debaixo de autoridade espiritual. Que Deus nos guarde. Por isso que é importante a disciplina, porque a disciplina tira a pessoa da mesa, mas cuida dela. Quando ela volta para a mesa, comunhão com os irmãos. Quando você tira estas balizas, a coisa fica de qualquer jeito, qualquer um toma ceia. Aí quem não toma ceia não sente falta porque não está tomando ceia, porque é uma coisa tão comum, é uma coisa tão banal. Tomar ceia, não tomar ceia, qualquer um toma. Não! Ceia não é para os perfeitos, ceia é para os discípulos. Ser discípulo não é ser perfeito, ser discípulo é caminhar junto. Ser discípulo é caminhar debaixo de autoridade. Ser discípulo é caminhar do lado. Ser discípulo é para quem senta na mesa. Se deu mancada, isola, disciplina, depois volta para a mesa. É o cantinho do castigo. Deus corrige a tudo que ama. Então conclua essa aula dessa forma. Quando a ceia se torna banalizada, serve para qualquer um. Então ninguém tem compromisso com ceia, ninguém tem compromisso. E se ficar sem tomar ceia também já era? Não. A ceia é uma ordenança. Quem está sem tomar a ceia do Senhor precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu entendo assim. Porque senão a coisa fica bagunçada. Então,
Precisa, por isso que eu volto lá naquele tempo. Verdade, o negócio era mais rígido, o cajado era mais pesado, mas a gente estava debaixo da autoridade. Então quando o pastor colocava alguém em disciplina, tá fora da ceia, a igreja inteira sabia, mas a igreja estava orando por aquela pessoa para que ela voltasse para a comunhão. Hoje, muitas pessoas estão fora da comunhão e as pessoas não estão nem percebendo, porque a ceia virou algo tão banal que o irmão fica sem tomar ceia do seu lado e você não dá a mínima, você não fala nada para ele. Então, como quem trabalha com jovens, eu faço um apelo. O discipulado não é só para o batismo, o discipulado precisa ser permanente. Viu um adolescente, viu um jovem, não está tomando ceia, chama ele no canto, abraça ele e pergunta o que está acontecendo. Na maioria das vezes não está acontecendo nada. Na maioria das vezes é dúvida, na maioria das vezes é questionamento, na maioria das vezes é só precisão de alguém para dizer para ele, fica firme, toma sua ceia, Deus é contigo, pede perdão e toma sua ceia, nós vamos caminhar juntos. Fala, professor! E a dica de hoje é: fale não apenas aos ouvidos, mas fale também ao coração dos seus alunos. Os alunos precisam sair da sala de aula com um ensinamento que os faça pensar, refletir, que os faça memorizar, que os faça meditar na aula. E por isso, falar a alma dos alunos é ministrar com a alma. Quem fala com a alma, fala a alma. Ou seja, alcança muito mais que os ouvidos. A nossa aula, por isso nós precisamos orar, precisamos nos dedicar e nos preocupar que esta aula não pare aqui nesta região, mas desça ao coração, suba a mente dos alunos. Por isso, prepare a sua aula pensando no quanto o seu aluno vai levar para a semana desta aula e vai meditar no ensinamento. Porque do contrário você vai falar só aos ouvidos. Pode falar palavras bonitas, pode falar termos teológicos, no grego, no hebraico, no aramaico, mas se o aluno sair dali e aquela aula evaporar, não serviu para muita coisa. Sua aula pode ser simples, sem nenhum jargão teológico, mas ela precisa ficar impregnada na alma dos seus alunos. Amém, gente? Que aula maravilhosa, que aula extraordinária. Forte abraço. Se eu fosse dirigente da congregação e usar essa revista aqui para dar uns cultos de terça-feira. Forte abraço, assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.